errantes, missionários vão avante. Estou pregando para homens e mulheres que deixarão de ser vulcões adormecidos para se tornarem vulcões em erupção, preparado para cuspir fogo na terra e construir coisas grandiosas. Se você é um desses, joga a mão lá em cima e dá mais um glória. A vida é algo muito importante e é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque é algo bem complexo, né? Os homens, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, né? A ciência, por mais evoluída que esteja, né? Por mais alto nível que chegou, mas nem mesmo a ciência conseguiu fabricar a vida, né? Fazer a vida, desenvolver a vida. E já até tentaram, né? Em laboratórios, testaram, mas a vida é algo muito complexo, né? É algo muito complexo. Até hoje ninguém sabe e ninguém consegue explicar como que a vida surgiu na Terra. Claro que nós sabemos que é o Senhor nosso Deus, mas não tem uma explicação palpável, não tem uma explicação lógica, porque as demais coisas nós sabemos que foi Deus quem fez todas as coisas, porém tem algumas coisas que tem uma explicação, tem algumas coisas que a gente consegue explicar de forma racional, né? Porque todas as coisas, claro que para nós cristãos, nós os crentes, os cristãos, a gente usa muita questão da fé, né? Só que quem não é evangélico, quem não é cristão, eles querem uma explicação lógica, né? Por que disso, por que daquilo, como que isso aqui surgiu. E aí, para tudo tem uma explicação, né? Tipo, como que tem os oceanos hoje? Aí eles têm uma explicação, olha, há muitos milhões de anos atrás, era só um oceano, né? O Pantalassa, e depois as placas tectônicas, né? Foram se dividindo, e aí ficou uma extensão de terra sobre placas para um lado, que é a Europa, outra extensão de placas de terra, né? Sobre placas que se quebram, fica para o outro lado, que é a Ásia, outra que é a África, outra que são as Américas, enfim. E entre essa extensão de terra e entre essa outra, se cria água, passa água ali entre uma e outra, né? E essas águas são chamadas de oceano, né? No caso o Atlântico, o Pacífico, o Índico, né? Tem também os oceanos congelados, né? O Ártico, o Antártico, enfim. Então, há uma explicação de como isso aconteceu, né? Por que hoje temos 5 continentes, por que hoje temos 5 oceanos, né? Então, há uma explicação. O primeiro oceano, o Pantalassa, o primeiro continente, o Pangeia. Então, há uma explicação para tudo isso, uma explicação racional. Por que isso é isso? Aí, por trás disso, quem quebrou essas placas, quem dividiu esses oceanos, quem dividiu esses continentes, eles têm uma explicação. Aí eles falam, a obra da natureza e tal. Aí nós que somos crentes sabemos que por trás da natureza existe um dedo poderoso, que é o dedo divino, o dedo de Deus, que faz todas essas coisas. Inclusive, no livro de Mateus, capítulo 7, o discípulo fala, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece, ou seja, a natureza lhe obedece. Então há um Deus por trás de tudo isso. Mas há como explicar isso que existe hoje. No caso de algumas coisas que eu estou falando aqui, continentes, oceanos, né? Florestas, por que essa está aqui e essa não está aqui, enfim, alguns tipos de aves, de animais entraram em extinção. Tem a questão alguns animais que acabam cruzando um com o outro e nasce uma nova espécie. Enfim, dá para explicar algo do tipo. Agora, a vida não dá para explicar, né? A ciência até hoje não tem uma explicação palpável, plausível, não tem uma explicação lógica, racional para a questão da vida, o surgimento da vida. O que existe são teorias
mas que até hoje não foram comprovadas, né, cientificamente. No caso, ainda são teorias, ainda não é uma ciência exata, né? Não pode ser comprovado em laboratórios, nada disso. Então, para a questão da vida, para a ciência é algo bem complexo, né? Não dá para explicar como que algo pode se tornar um ser vivo, respirar, pensar, né? E se tornar um ser vivo. Então a ciência não consegue explicar isso. E a única coisa, uma das definições para isso aí é René Descartes. E Descartes falou a célebre frase, né? Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Quer dizer, uma vez que penso, existo, estou vivo. Ok, mas a questão não é essa, a questão é como que eu estou vivo? O que é que gera essa vida? Que mecanismo é esse que me faz respirar e pensar, ou pensar e respirar, estar vivo, estar lúcido, pensar, cogitar, né, aquilatar, deduzir, raciocinar, né? Que força é essa? Que força motriz é essa que me faz ser um ser vivo, me tornar um ser vivo? Então a ciência não tem essa explicação, não tem, né? E a única explicação que temos, e é a mais correta, é a explicação bíblica. E a Bíblia diz que soprou Deus sobre o homem, nas narinas do homem, o fôlego de vida, seu espírito, ruach, pneuma, hálito, vento, sopro, né? E o homem foi feito alma vivente. Então o homem é um ser vivo, tá? Somos seres vivos. Então isso é algo fenomenal. Por isso que eu sempre bato nessa tecla todos os dias e digo: obrigado, Deus, pela vida presente dos céus, um dom de Deus. O que é dom? Dom é presente, né? Dádiva. Então a vida é uma dádiva, a vida é um dom, a vida é um presente de Deus para os homens. O Senhor nos deu isso como presente. Nós saímos do inanimado e passamos para o animado, né? O que é o inanimado? É aquilo que não tem vida. Pronto, essa cadeira que estou sentado aqui agora nela, né, é um objeto inanimado. E nós saímos desse estado de inanimado para animado. O que nós éramos? Pó, terra, barro, né? Barro. E Deus pega tudo isso aí e faz um objeto animado, né? Tudo isso é possível porque nós temos a vida. Então, Deus, obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, né? É outra dádiva de Deus. O oxigênio, né? O ar que respiramos. Sem isso aqui a gente não poderia viver. Por mais que tivéssemos vida por um pequeno instante, mas nos faltou oxigênio, não dá para continuar vivos, né? Sem respirar ninguém vive. E inclusive, irmão, o oxigênio é mais importante do que a comida, é mais importante do que a água, né? Alguns falam assim: a água é vida. Eu concordo, água é vida. Porém, sem beber você sobrevive alguns dias, não muitos dias, mas sobrevive alguns, né? Sem comida você sobrevive alguns dias, até um pouco mais do que sem beber, sem tomar água, né? Sem comer você sobrevive aí. Nós temos história de pessoas que passaram 40 dias sem comer, né? Aliás, temos história de pessoas que passaram 80 dias sem comer. 80. Por exemplo, Moisés foi um deles. Moisés ficou 40 dias sem comer. Quando desceu do monte, o povo estava em rebeldia, adorando bezerro de ouro. Ele quebrou as tábuas da lei e ele voltou para o monte e continuou o jejum. Então, totalizando, ele fica 80 dias sem comer nada. Nós temos história de outras pessoas que ficaram muitos dias sem comer e sobreviveram. Sobreviveram, claro que perderam massa muscular, claro que ficaram fracos, enfim, mas sobreviveram. Sem água também temos relatos de pessoas que sobreviveram alguns dias, não muito, mas dá para sobreviver alguns dias sem água, né? Sei lá, 10 dias, né? 7 dias,
12 dias, dá para sobreviver alguns dias sem água. Claro que você vai ficar muito desnutrido, mas dá para sobreviver. Agora, sem respirar, nós não temos relato de pessoas que ficaram muito tempo sem respirar, né? Tipo, tantas horas sem respirar, não estou falando nem dias, estou falando de horas. Tantas horas sem respirar, não fica. No máximo, em alguns minutos, e a pessoa morre sem respirar. Então, observe que a respiração, o oxigênio, ele se torna mais importante do que o alimento, né? Mais importante do que a água. Desses três aí, o mais importante seria o oxigênio, né? Em segundo lugar, a água. Em terceiro, o alimento. Então, amados, e nós temos isso em abundância e, o melhor de tudo, gratuito, né? De graça, sem pagar nem um centavo, 0,800. Então, obrigado, Deus, pelo ar que respiro, pelo ar que respiramos, e acima de tudo, obrigado, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida. O que é isso? Somos salvos. Isso é motivo de glorificarmos e agradecermos o nome do Senhor, porque Ele tem nos dado a salvação. E o próprio Senhor Jesus diz: não vos alegreis porque os demônios se submetem a vós. Não vos alegreis porque as enfermidades fogem dos corpos de suas vítimas quando vocês estendem as mãos ou quando vocês liberam uma palavra de cura. Não vos alegreis só por isso. Antes, alegrai-vos, porque tendes o vosso nome escrito no livro da vida. Ou seja, vocês são salvos. Então, essa tem que ser a nossa maior alegria aqui nessa terra. Tá? É uma alegria maior do que a própria alegria de estar vivo. Porque também não adianta estarmos vivos, mas não sermos salvos. Ah, mas estou vivo. Ok. Por quanto tempo? Por quanto tempo? A parábola lá que Jesus contou, a voz dos céus veio para o homem que guardou mantimento para a sobrevivência, e a voz disse: louco! Ainda hoje pedirão a tua alma. Ou seja, você está vivo por quanto tempo? Quantas pessoas a gente conheceu, aliás, que estavam vivas até o mês passado e já morreram. Eu mesmo conheço algumas, na nossa igreja mesmo, né? Tiveram algumas que morreram agora, mês atrasado, né? Pessoas que estavam ali, aparentemente saudáveis, de repente morreram. Então, a nossa alegria por sermos salvos, por termos o nosso nome escrito no livro da vida, tem que ser maior do que a alegria de estarmos vivos. Ah, mas eu estou vivo. Ok, por quanto tempo? Eu não sei. Pois é. Você pode estar vivo hoje, amanhã já pode estar morto. Ou pode estar morta. Nada garante que você continue vivo, né? Então, temos que nos alegrar por estarmos vivos? Sim, claro que sim. Como já disse, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é a vida. Temos que alegrar por isso. Porém, essa vida que temos aqui, ela é passageira. O apóstolo Tiago, né? Tiago, na sua carta, no capítulo 4, salvo engano, acho que é o capítulo 4, versículo 14, ele fala assim: o que é a vossa vida? Seja apenas como uma neblina, como um vapor, que aparece por um pouco e logo se desaparece. Ou seja, aquela neblinazinha que aparece agora, daqui a pouco sumiu. Isso é a vida. O escritor sagrado, ele diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, né? Um conto, uma historinha que você conta para alguém, um conto ligeiro. Isso é a vida. Ela existe. Agora você existe, amanhã você pode existir. Agora, a salvação, ela é eterna. Se você é salvo, né? Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, então você vai para o céu. Chegando no céu, é para sempre. Ali passa 1000 anos, você está vivo. 1 bilhão de anos, continua vivo. 1 bilhão de anos, continua vivo. 1 trilhão de anos, continua vivo. 1 quadrilhão de anos, tu continua vivo. 1 quintilhão de anos, tu continua vivo. 1 sextilhão de anos, continua vivo. Então, irmãos, ela é eterna. Eterna, para sempre, duradoura, né? Permanente. Aqui é transitório, lá é para sempre, é permanente. Mas isso só é possível para quem tem seu nome escrito no livro da vida. Claro que quem não tem,
A sua alma também vai continuar vivendo eternamente, porém, uma vida que é melhor não viver, porque vai viver dentro do lago de fogo. Vai viver sendo queimado dia e noite no lago de fogo, né? Para sempre, atormentado, para sempre, para sempre. Aonde é o lago de fogo? Aonde vão estar os demônios, né? Lúcifer e os demônios. Então as pessoas vão estar ali, junto com eles, sendo queimados dia e noite no lago de fogo. Para sempre também. 1000 anos queimado, 1 milhão de anos sendo queimado, 1 bilhão, 1 trilhão sendo queimado. Não termina. Para sempre queimado. Agora, se temos o nosso nome escrito no livro da vida, vamos viver eternamente com Deus, né? Nas mansões celestiais. Então, obrigado, Senhor, porque tem meu nome, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida. Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 1. Militantes missionários vão avante.